Interessante que eu tenho dito muito aqui que Deus não tem problemas com o nosso passado. Para Deus o que passou, passou. E Deus está comprometido com o nosso presente e com o nosso futuro. Na realidade, até o que nos alimentamos ontem distribuiu para o nosso corpo algumas vitaminas e nos sustentaram até agora. Mas daqui a pouco, se você não comer de novo, vai ficar fraco. Diga para o seu irmão, aqui é a casa do alimento, aonde o Pai nos alimenta. Mas eu vou falar nesta noite um pouquinho sobre Saulo de Tarso. Eu olhando para a figura desse homem, um homem que ele era detentor de poder, ele conhecia de direito, ele era legalista, era centurião da lei, e ele de repente se depara com o novo. E todos nós, quando nos deparamos com o novo, a gente se surpreende. Como pode? Que é isso? E ele se deparou com um grupo de judeus que militavam na religião judaica e que debandaram para um outro lado, como a pregação que a crucificação era verdadeira, que a ressurreição era verdadeira, e o que estava acontecendo não somente em Israel, mas em todas as cidades circunvizinhas, porque naquela época viviam na terra 200 milhões de pessoas, e o Espírito Santo se alastrava na velocidade muito maior do que qualquer incêndio que esteja aqui no Brasil, Estados Unidos, em qualquer outro lugar, se alastrava e ia embora. Diga para o seu irmão, o Espírito Santo contagia, e Deus está aqui para nos dar graça, autoridade e poder. Quem quer desfrutar disso nesta noite, levante a sua mão comigo e diga: Senhor, eu quero desfrutar da tua graça, da tua autoridade e do teu poder. Deus quer fazer isso, mas por vezes a gente caminha na vida carregada de dogmas, conceitos e preconceitos, inclusive querendo dar lição de moral até em Deus. E de vez em quando eu me encontro com pessoas que já não são mais santas, são santíssimas, ultrapassaram de Deus, e diz assim: eu orei mesmo e falei para Deus, se tu não falar comigo eu vou te botar na parede. Ninguém é capaz de colocar Deus na parede, porque nem a parede detém a Deus. Deus, quando chegou na pessoa de Jesus para falar com os apóstolos, ele não precisou bater na porta, na janela, ele entrou, e entrou porque ele era Deus, Deus já com o corpo glorificado. Mas Saulo, como legalista, ele caminhava e resolveu, está no capítulo 9 do livro de Atos, ele criou um ódio tão forte, tão grande, pelos cristãos, e no capítulo 9 está escrito: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim que se encontrassem alguns daquela seita
quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Vocês olham para um homem que o ânimo dele era matar. Eu quero matar, eu quero aniquilar com essa nova seita. E ele nos chamava de seita. E eu quero dizer para você, que tem muitas pessoas que não nos entendem, porque nunca encontraram com Jesus, nunca sentiram Jesus, nunca viveram Jesus nas suas vidas, nunca receberam o poder desse Jesus. Então eles nos estranham. Hoje o mundo fica estudando para saber a origem de uma língua estranha que alguém fala, e cientificamente nunca saberá, porque o novo de Deus chegou para ficar. E o novo de Deus está aqui nesta noite para te dar alegria, felicidade e paz. Interessante que eu e você, nós estamos aqui. E talvez eu fazendo uma avaliação agora aqui, da minha pessoa, e de alguém mais que eu possa ter mais intimidade, eu não vou compreender na realidade por que Deus gostou de vocês. Eu não posso compreender. E o diabo, que gosta do nosso passado, ele fica com o dedo estirado para nos acusar. Ele quer nos macular. E como é que Deus poderia gostar de um homem matador? Um homem que estava presente na morte de Estevão. E lá no capítulo de número 20, versículo 20, está escrito assim: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as vestes dos que os matavam. Ele, Saulo, estava presente na morte de Estevão. Um evangelista que foi consagrado a diácono, mas que revolucionou a sua época. E Deus olha para cada um de nós, e Ele tem a nossa medida da altura, da largura. Ele tem a capacidade de entender quem você é. Ele conhece o seu intelecto, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece os seus sonhos, os seus propósitos, os seus desejos. E hoje eu ouvi aqui os adolescentes falando em suicídio. Ninguém escapará do desejo de suicídio se não passar por uma situação cruel, da qual ele não encontre uma outra saída. Eu já experimentei isso, mas eu quero te dizer que o Deus da vida está presente diante daquele que Ele ama, dizendo: não faça isso. E Deus está dizendo ao mundo e a você que está me ouvindo: não faça isso. A morte é o último inimigo do homem. Saulo respirava ameaças de morte. Você já pensou um ser humano respirando: eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Se eu encontrar um crente, não vai ficar vivo. O que me chama a atenção nesta noite, não é que Deus não pudesse, na realidade, resolver essa situação. Deus poderia matar Saulo. Ele é o Senhor da vida. Ele poderia brecar Saulo.
Ele podia tocar fogo nas cartas que Saulo recebeu das autoridades. Ele podia fazer qualquer coisa. Olha para o teu irmão e diga: Deus pode fazer qualquer coisa. E nesta noite Ele vai fazer aquilo que Ele quiser na minha vida, na tua vida e na nossa vida, independente da nossa vontade. Mas eu não consigo compreender como um homem respirando ameaças de morte, com cartas para matar, ele indo a caminho de Damasco, aparece o novo, aparece o de repente, aparece o imprevisível. E ele chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Diga assim para o teu irmão: ele estava metido numa encrenca, ele estava metido num problema, porque o valente, a autoridade, o legalista, o defensor das leis, da religião judaica e até da lei de Moisés, ele estava num momento delicado da sua vida, quando Jesus disse: eu vou conversar com esse cidadão. E Jesus quer conversar com cada um de nós nesta noite. Ele não vem a um culto senão com o desejo de falar com cada um de nós, porque Ele conhece as nossas necessidades, os nossos sentimentos, as nossas frustrações. Quantas coisas nos frustram, quantos sonhos são interrompidos. Mas Deus, que é fiel, na pessoa de Jesus, Ele não está medindo você nesta noite pelo grau intelectual que você tem atingido. Ele não está nesta noite te medindo pela tua estatura. Ele também não está olhando para os teus temperamentos, se você é sanguíneo, se você é colérico, se você é fleumático. Não, muito contrário. Sabe por quê? Porque quem fez você foi Ele. Quem colocou o sopro de vida em você foi Ele. E Ele conhece o teu interior melhor do que você. E qual é a base bíblica que você tem? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? E eu quero dizer para você, que de vez em quando eu tomo atitudes que eu me torno irreconhecível. Deus te conhece, Deus sabe o teu nome, Deus sabe onde você mora, Deus sabe o que você está vivendo, e Ele está dizendo: vai para frente mais um pouquinho, porque eu vou cortar esse laço, eu vou cortar essa amarra, eu vou derrubar essa muralha, eu vou fazer você passar, e os obstáculos, quando te enxergarem, fugirão. Como poderia Deus pegar um homem perseguidor, matador, que respirava ameaças de morte, e tratar com ele? Se fosse eu ou você, nós iríamos devolver na medida do que ele estava fazendo. Mas veja bem como Jesus é lindo, maravilhoso, glorioso, santo e poderoso. Ele, no caminho de Damasco, perto de Damasco, uma grande luz o cercou. E essa luz veio da onde? Do céu. Desceu uma luz do céu. Diga para o teu irmão: e quando o céu desce, não há escape para um homem bom
ou para um homem ruim, o matador para, meu querido. Para. Mas pastor, o senhor quer contar alguma coisa assim que o senhor tenha conhecimento? Tenho. Pastor Carlos Padilha estava em casa, lá em Presidente Prudente. O ladrão entrou na casa dele e botou o revólver na testa dele e deu um tiro. A bala amassou e não entrou. Ele pregou o evangelho para aquele ladrão e ele saiu chorando. E ele disse: eu nunca vi uma coisa dessa. Foi a polícia e a polícia colocou lá: um homem de testa de aço passou por aqui. Você não deu glória porque não quis. Eu quero dizer que você tem o capacete da salvação. Você tem a couraça da justiça. Você tem o escudo da fé. Você tem a espada do Espírito. Você tem o calçado da preparação do Evangelho da paz. Diga para o teu irmão: todo homem e toda mulher que se encontra com Deus, joga a roupa velha fora e põe uma farda nova. E esse Deus está aqui nesta noite para nos dar essa farda nova. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas eu sei que Ele conhece você por dentro e por fora. Eu jamais escolheria Saulo para ser o meu representante, mas ele sabia também. E aí que vai. Quais as boas qualidades que estavam dentro de Saulo? Deus conhecia o lado positivo de Saulo. E Deus sabia que se ele transformasse Saulo, ele ia dar um trabalho enorme, porque aquele perseguidor era o maior de todos os tempos. E Deus disse: eu vou inverter a situação dele. Deus quer inverter a tua situação hoje, nesta noite, agora. Ele está pronto para inverter a tua situação. O que ele fez? Bastou ele chegar, diga comigo, bastou ele chegar, Saulo caiu. Mas ele não caiu ali sem ouvir nada não. Quando ele caiu, a mesma luz do céu que abriu, a mesma voz do céu saiu. E a voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? Reconheceu a autoridade. E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Diga assim para o seu irmão: quem encontra com Jesus treme mesmo, porque a presença dele é tremenda, e essa carne não suporta a presença de Jesus, mas ele sempre está presente para deixar a nossa carne pequena e fortalecer o nosso espírito, e nesta noite ele está aqui para fazer isso. O que queres que te faça, Senhor? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eu tenho o direito de imaginar, não tenho o direito de inventar. Mas imagina
um ser humano natural, perfeito, com visão perfeita, com fala perfeita, encontra com o Todo-Poderoso. Primeira coisa que Deus fez na pessoa de Jesus foi, tirou a visão dele. Ele ficou cego. E os seus companheiros tiveram que levá-lo à cidade, porque ele não conseguia mais enxergar, e ele não podia mais dar voz de comando à sua turma, e ele estava agora sendo conduzido por sua turma, e os varões que iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e ele, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aí Deus deu a primeira lição nele, falou: olha, você vai passar cego por 3 dias, e você vai jejuar 3 dias, não vai comer, não vai beber, e por 3 dias, você vai permanecer nesse estado. Esteve 3 dias cego, não comeu, não bebeu, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E o Senhor disse para ele: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, de Saulo, chamado Tarso de Saulo, pois eis que ele está, aleluia, ele estava orando. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus te conhece. Deus te conhece no presente. Ele conhece as tuas qualidades. Ele sabe a tua capacidade. Ele sabe o que é que você pode fazer. E Ele está disposto nessa noite a entregar algo na tua mão para você desenvolver, mas você não entende. E quem sabe nesta noite Deus vem ter um encontro de choque com você, para balançar a tua estrutura e mudar a tua vida, aonde você está. Deus pode ir lá na tua casa agora, mexer com a tua mulher. Deus pode mexer com teu filho. Deus está pronto para nesta última hora dar tratamento de choque. O tratamento de Saulo foi um tratamento de choque que lhe deixou cego. Mas vocês observem que todo cego é revoltado. E por vezes ele não quer nem ajuda, porque ele não consegue ver. Olha para o teu irmão e diga assim: aquele que pode deixar cego, ele pode dar visão. E nessa noite tem 2 tipos de visão aqui: a visão física e a visão espiritual. E eu pergunto: você está vendo alguma coisa aqui? O que é que vês? Ananias tinha medo de Saulo, porque sabia que ele era um matador. Ele disse: eu não vou conversar com esse homem, ele é um matador. E sabe o que Deus disse para ele?
pergunta lá na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender os que invocarem o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Ananias, você não sabe de nada, Ananias. Você não compreende. Você não sabe o que eu estou fazendo. Apenas obedece. Sabe por quê? Eu conheço Saulo. Esse matador, eu transformei-o quando eu tive encontro com ele. E ele começou a orar e me pedir para abrir os olhos dele. Eu estou imaginando. Mas este é um varão de primeira qualidade. Ninguém vai dar glória nessa noite. Olha para o teu irmão e diga assim: Jesus olhou para você, varão. Jesus olhou para você, varoa. E Ele disse para todos nós que estamos aqui, vocês que estão nos assistindo: você é um varão escolhido. Fomos escolhidos, fomos escolhidos, fomos escolhidos. Vocês para cantar, outros para tocar, outros para dar glória. Porque você está mudo nesta noite. Se você foi escolhido para dar glória, aleluia. E a partir de hoje, o que vai acontecer então, pastor? O Deus que conhece o teu passado, Ele trouxe um termo de compromisso nesta noite, para fazer um novo acordo com você, para o teu futuro. Eu vou repetir. O Deus que conhece o teu passado, que sabe quem você é, Ele trouxe um contrato. Ele quer fazer esse contrato com você, para trabalhar com o teu futuro. Diga assim para o teu irmão: o dia de ontem eu não viverei mais. O dia de hoje está terminando, mas o dia de amanhã está na mão dEle, está na mão dEle, está na mão dEle. Glória ao Senhor. Ora bacaixa de candarabachá. Por fim, Deus não está preocupado com a tua natureza. Não. Porque Deus é o maior domador de natureza de todo o tempo. Eu me lembro que quando eu sento com alguns pastores hoje, para a gente conversar, e olha, irmão, quando a glória vem, eu tenho vontade de chorar, o nariz começa a escorrer. Eu fico me segurando. Mas eu estava dizendo para vocês, alguns pastores dizem assim: olha, hoje o senhor é um cordeirinho. Antigamente o senhor era um leão. Era impossível tratar com o senhor. Eu digo glória a Deus. Porque o meu passado dizia que eu, né, Elaine, era feroz. E agora estou manso.
Diga minha mulher que está assistindo. Porém, irmãos, Deus conta com o melhor que você tem. Eu estou nesta noite profetizando na tua vida. Deus conta com o melhor que você tem. Vou falar a terceira vez. Deus conta com o melhor que você tem, que Ele te deu, e Ele vai usar o melhor que você tem, porque Ele te deu algo melhor do que aquilo que foi de pior do teu passado, e a partir de hoje Ele vai usar o melhor da tua vida. O culto desta noite, ele faz tantas transformações para aqueles que querem, que você será irreconhecível amanhã. Olha para o teu irmão e diga: amanhã eu serei irreconhecível, porque o encontro com Deus vai tirar da minha vida toda a vontade de matar, toda a vontade de morrer, mas coloca dentro de mim nesta noite, ó Deus, toda a vontade de viver.